Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Confirmei com o reverendo Gustavo agora, das 9 da manhã do dia 24, teremos culto normalmente, tá bom? Só na parte da noite que teremos um único culto. Abra a palavra do Senhor junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, no finzinho do capítulo, a partir do verso 35, talvez esteja algo na sua Bíblia escrito como a cura do cego de Jericó. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Até aí. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela manhã, pelo privilégio de estarmos juntos na Tua casa, glorificando ao Teu santo e bendito nome. Obrigado, Deus, pelo acesso que nós temos à Tua palavra. Obrigado porque através dela o Senhor nos confronta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos transforma. E pedimos que seja assim na manhã deste domingo tão bonito. Que o Senhor nos abençoe, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome que nós oramos. Amém. É lindo perceber na narrativa dos evangelhos como o Senhor nos abençoa com um ensino claro a respeito da nossa vida cotidiana. Através de inúmeras pessoas ele faz isso, ele vai usando os discípulos, ele vai usando as pessoas no meio do caminho, ele usa o seu próprio filho para nos ensinar como nós devemos agir. E nessa narrativa lida a gente percebe que Lucas ele dá um foco ali em dois personagens que parecem estar em posições, em situações completamente diferentes em alguns aspectos. Ele vai dar um foco no cego, Bartimeu, e ele vai dar outro foco em Jesus Cristo. E eles estão em posições contrárias. Bartimeu estava cego, mas Jesus via tudo de maneira completa. O homem cego vivia na miserabilidade, dependendo de esmolas. Jesus é o dono de todas as coisas. Bartimeu vivia excluído pela sociedade por conta da sua condição. Jesus, rodeado por multidões. Um é alvo do milagre divino, o outro é quem pode produzi-lo. E embora então eles estivessem em posições contrárias, as suas atitudes resultam em transformação de vida, como você pôde ler junto comigo nessa manhã. Por isso eu quero destacar, através de personagens diferentes, algumas posturas para que alcancemos a transformação de vida. E a primeira delas, em Bartimeu, é a coragem para clamar.
algo que pode ser que aconteça com você também, como acontece comigo, nos falta vez por outra. Coragem para clamar como aquele cego clamou, embora ele estivesse numa situação desfavorável, uma situação de total miserabilidade, de exclusão social, ele demonstra coragem não apenas ao questionar sobre o que estava acontecendo, mas em agir em favor do que ele acreditava. Ele ouve o burburinho, ele ouve a movimentação daquelas pessoas e então ele faz questão de perguntar a quem o rodeia ali, o que está acontecendo? Por que esse tumulto? Por que as pessoas estão agitadas? E aí ele fica sabendo que é Jesus quem está passando ali. E aí então, por saber que é Jesus, ele não se contém e ele também passa a gritar para chamar a atenção de Jesus. Ao entender quem era que estava passando aquele homem, ele começa a clamar por misericórdia, por compaixão, chamando Jesus pelo nome e ressaltando uma característica muito importante que o configurava como o Messias prometido, filho de Davi. E precisava, para fazer isso, ter uma baita coragem. Jesus era um milagreiro, era alguém que vivia curando, era alguém que vivia ensinando, mas daí a afirmar diante de todas as pessoas, em voz audível, que aquele era o filho de Davi, era a mesma coisa que berrar aos quatro ventos: este é o Messias prometido, ele de fato chegou, vamos, venham, me ajudem, chamem ele para mim, é o Messias. Precisava ter muita coragem para afirmar isso, já que nem todos enxergavam Jesus dessa maneira, mas ele não se contém. Agora é importante entendermos que só temos fé para clamar por um milagre quando não nos resta dúvidas sobre quem pode realizá-lo. E aqui eu chamo a atenção para uma pergunta que talvez já tenha soado aí no seu ouvido: como é que está a sua fé no dia a dia? Porque aquele homem acreditava quem era Jesus e ele não tinha dúvidas. Quando ele ouve que é Jesus, imediatamente ele clama pelo socorro de Jesus. Quantas vezes nós, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo sabendo que fomos escolhidos por Ele, meditando nas suas escrituras diariamente ou semanalmente, quantas são as vezes em que situações adversas batem à nossa porta e a gente se esquece de quem nós cremos. E a gente não clama. Nós não entregamos a Ele os nossos pedidos, as nossas petições. Nós não clamamos por socorro, talvez porque a gente acredite que é muito difícil aquilo que a gente está passando. Talvez até pelo fato de que você saiba que foi você quem se enfiou num rolo muito difícil de sair. E você pensa: eu não vou falar com Jesus. Um erro enorme da nossa parte. Porque o Jesus que nos é apresentado nas Escrituras é esse que não apenas morre na cruz de braços abertos, mas permanece de braços abertos até hoje, nos convidando a estar com Ele dia após dia. É aquele que nos abraça o tempo inteiro, é aquele que nos dá a mão e nos ajuda a prosseguir. Meus irmãos, é preciso coragem para agir. E a coragem, ela gera oportunidade de transformação. É isso que nós vemos no texto. A coragem daquele homem gerou lá na frente uma oportunidade de transformação. Se ele estivesse calado, a gente não sabe o que teria acontecido. Talvez, de fato, o Senhor o usasse da mesma maneira, ou curando para revelar a sua glória de uma outra forma, mas aqui o Senhor quis nos ensinar com relação a isso. Ele chama a atenção de Jesus. Ele grita, afirmando quem Jesus é. É o filho de Davi. É o Messias prometido, que chegou e que pode salvar, e que pode curar, e que pode realizar um milagre na minha vida. É preciso coragem, meus irmãos, é preciso coragem para confessar um pecado e viver uma vida ao lado de Jesus. É preciso coragem para se arrepender. É preciso coragem para deixar o orgulho de lado e procurar ajuda.
É preciso coragem para manifestar sua fé em palavra e ação, independente do contexto onde você está inserido. Estamos vivendo tempos onde professar a nossa fé tem sido perigoso, arrisco dizer. Ambientes hostis onde a gente frequenta, não é? É preciso coragem para manifestar sua fé em palavra e em ação, independente do contexto onde você está inserido. Se, então, em Bartimeu, nós entendemos que o Senhor nos ensina aqui sobre coragem para clamar, uma postura que nos conduz à transformação de vida, em Jesus, compaixão para com o próximo. O texto de Jeremias, capítulo 3, verso 22, 23, depois o 25 também, vai nos dizer o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, o Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para aqueles que o buscam. E sendo Deus na pessoa do Filho, Jesus tem essas mesmas características descritas pelo profeta Jeremias, e isso é evidenciado em todo o relato de sua vida e obra nos evangelhos. Nós lemos ainda há pouco o texto de Mateus, lido pelo presbítero Davi, onde ele cura o paralítico. E ali o finalzinho do texto vai dizer também que aquelas pessoas, aquele paralítico foi curado, ele foi salvo por Jesus, saiu andando e as pessoas glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Um Deus misericordioso, o tempo inteiro. Um capítulo para frente, aí, ou versos para frente, não precisa nem ir para o capítulo, apenas continuando o texto do cego Bartimeu, você vai ver aí o texto de Zaqueu, o publicano. O que acontece lá? Mesma coisa, Jesus revelando quem ele é, abençoando a vida de alguém que era excluído pela sociedade, não por viver numa situação miserável financeiramente falando, mas por viver numa situação miserável na sua alma, nas suas ações. E Jesus tem misericórdia daquele homem. Se vamos para o texto de Mateus, capítulo 14, você vai ver que ali Jesus fica sabendo da morte de João Batista, seu parente. Aquilo o deixa entristecido. Ele entra no barco e vai para um outro lugar com o objetivo de ficar só, de estar com o seu pai, de refletir, de falar com Deus. Quando ele desce do barco, o texto vai dizer que ele viu que as multidões o seguiram e elas estavam ali sedentas por cura, por ensino. E aí o verso 14 do capítulo 14 vai dizer: ele teve compaixão dessas pessoas. E aí ele passa o dia todo curando e ensinando aquelas pessoas. Lembram da multiplicação dos pães, dos peixes? É ali que isso acontece. Depois de tudo isso, aí sim, aí ele diz para os discípulos: olha, pode ir adiante que eu vou ter um tempo com meu pai. Ele se coloca em segundo plano para abençoar aquelas pessoas porque teve compaixão delas. Jesus é o nosso maior discípulo. E somos cristãos, ou seja, somos discípulos deste Jesus, que vivia andando, ensinando e tendo compaixão das pessoas. Então, enquanto representantes de Cristo, precisamos nos lembrar de que Ele é o Senhor soberano. Ele é quem está no domínio de todas as coisas e Ele pode nos usar como instrumentos para transformar a vida dos que nos rodeiam. É preciso lembrar o tempo inteiro, meus irmãos, que nós não estamos neste mundo por acaso. É preciso lembrar o tempo inteiro de que o Senhor está em missão e nos convoca para participarmos dessa missão, porque senão a gente corre o risco de ficar ensimesmado, cuidando apenas da nossa própria vida o tempo todo e se esquecendo de que a gente está aqui com uma missão, para expandir o reino do Senhor Jesus Cristo. Então Ele quer nos usar. Daí a necessidade de para termos uma vida transformada, termos ações misericordiosas, termos compaixão das pessoas que nos rodeiam. Eu não estou falando apenas dessas pessoas que nós encontramos em uma situação de vulnerabilidade na nossa cidade, que tem aumentado, inclusive, demasiadamente, né? Para todo lugar que a gente vai, tem alguém precisando de ajuda nesse aspecto. Mas é mais do que isso. É aquela pessoa que
que tem falhado com a sua própria família, mas que senta do seu lado no trabalho e que precisa de compaixão para que alguém lhe diga a verdade. Olha, o que Deus tem para você é muito maior do que isso que você está plantando. Posso te ajudar a você mudar de caminho, mudar de vida. É um amigo seu, jovem, que está buscando alegria naquilo que não dá a verdadeira alegria. Aquilo que passa. Porque essa é a realidade. Quando nós estamos distantes do Senhor, a gente acha que o mundo pode nos preencher o vazio, nos dar alegria. E os jovens, eles podem, com perdão aqui do termo, meus irmãos, se entupirem de drogas. Eles podem buscar realizar seus prazeres carnais nas diversas formas que são inventadas por aí. Quando a cabeça deitar no travesseiro, o vazio volta ou continua, mas de forma ainda mais latente. Precisam de compaixão das pessoas que os rodeiam para dizer, olha, você precisa de ajuda e talvez eu possa te ajudar. Porque eu tenho um Deus que transformou a minha vida também. E pode transformar a sua. Amém. Outra postura, então, que nos conduz à transformação de vida. Se primeiro nós aprendemos com Bartimeu, a termos uma postura de transformação que é coragem para clamar. E a gente enxerga em Jesus, nosso maior exemplo, compaixão para com o próximo. Agora, naqueles que presenciaram a transformação, o milagre, louvor ao Senhor. Gratidão, que precisa estar sempre muito evidente na sua vida e na minha vida. Olha o que diz o verso 43 do texto em que lemos. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Olha só, a pessoa que foi alvo do milagre aqui, já demonstra gratidão, continua aqui alinhado, caminhando com o Senhor, glorificando a Deus, mas o texto continua e diz que também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Às vezes a gente passa por uma situação e a gente se pergunta, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu tenho certeza que se eu pedir para você levantar a mão, todos nós vamos levantar a mão aqui se formos injustiçados em algum momento da vida. Por que eu passei por essa situação aqui? Não foi isso que eu plantei. Eu fiz tudo da maneira correta. A gente pensa isso a respeito do Congresso, né? Por exemplo. A gente faz certinho, a gente paga os nossos impostos, mas a gente está passando por uma situação delicada no governo. As coisas só aumentam, o salário que não muda, etc. Por que então? Por quê? Por que Jesus curou aquele cego? Por que ele ressuscitou apenas o Lázaro? Agora a pergunta é, será que ele curou só aquele cego? Será que ele ressuscitou só o Lázaro? O texto nos diz aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Mas João vai dizer que se todos os milagres efetuados pelo Senhor, todas as obras, fossem descritas, não haveriam livros que coubessem no mundo, né? Portanto, o que Jesus fez. Agora, é necessário que você entenda e que eu entenda que os momentos de dificuldade, de situações mais delicadas que nós passamos, devem servir para que o Senhor seja honrado e glorificado. Não são apenas os nossos momentos de lazer, de suco de laranja, numa piscina, num dia quente como o nosso. São nos momentos de dificuldade também que o Senhor nos usa, que o Senhor nos molda, que o Senhor nos aperfeiçoa e que o Senhor abençoa as pessoas que nos rodeiam. E é necessário saber isso. Viver é uma dádiva, é um grande presente de Deus. Por isso a gente precisa ter sempre o coração grato por tudo o que o Senhor proporciona em nossas vidas, mas nem sempre é o que acontece. Estava ouvindo um palestrante que não professa a sua fé, não diz no que ele crê, dizer por esses dias que a nossa felicidade parece que não é alcançada porque nós não escolhemos ser felizes. Porque a gente baseia a nossa felicidade naquilo que a gente tem ou numa posição que a gente quer. Então você condiciona o seu pensamento, eu vou ser feliz quando eu alcançar a minha casa própria.
Eu vou ser feliz quando eu conseguir uma posição aqui na minha empresa. Só que ser feliz é uma postura que não deve depender de uma circunstância externa. Achei muito interessante isso, porque pensando aqui, já estava com o texto na mente, eu fiquei pensando nisso. Nem sempre nós estamos numa situação que nós almejamos, mas isso não deve impedir que nós sejamos felizes no Senhor. Passar por dificuldade não deve moldar a maneira como nós conduzimos a nossa vida, em ser feliz, ou ser triste, ou ser mal-humorado, ou ser muito alegre. Entende? Nós devemos ser alegres e felizes, devemos nos alegrar, porque é diretriz do Senhor para as nossas vidas. Como Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, novamente digo, alegrai-vos. Olha o verbo aí no imperativo. O imperativo é uma ordem. Alegrai-vos. Não tem a ver com circunstância. Tem a ver com entender quem somos, em quem cremos. Faz sentido isso para você? O Senhor, Ele proporciona tudo o que nós precisamos para viver. Paulo também em Atos 17 vai dizer que é Ele mesmo que dá fôlego, vida e todas as outras coisas. Então é comum que nós não nos atentarmos o quanto a graça do Senhor é abundante nas nossas vidas, porque nós estamos focados, como eu disse ainda há pouco, num problema, numa situação, mas a consciência de que sabemos a quem servimos, ou seja, o Deus que é soberano, o Deus que é criador, o Deus que é poderoso sobre tudo e sobre todos, cabe a nós depositarmos toda a nossa confiança nele quando a necessidade do milagre bater à nossa porta. Ou seja, devemos ser gratos mesmo quando estamos passando por uma situação mais difícil e perceber que Deus está nos permitindo louvá-lo e glorificá-lo através dessa situação. Meus irmãos, é transformação de mente aqui. Como Paulo diz lá em Romanos 12, 2, né? Transformação de mente, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não deve estar condicionado no que este mundo então nos ensina, que é nos alegrarmos a partir da situação em que nos encontramos. Aqui, nós vemos em toda a narrativa bíblica a direção para que nós nos alegremos, para que nós estejamos satisfeitos em Cristo, porque estamos em Cristo. Motivo de alegria, nossa identidade. Agora nós temos identidade. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, lá no capítulo 2, antes vocês não eram povo, agora vocês são povo. Antes vocês não tinham identidade, agora vocês têm identidade. A gente não está por aí vagando, meus irmãos, como zumbis. A gente tem um Senhor, nós temos uma missão, nós temos um lar, atual e eterno. E isso é muito motivo para glorificarmos ao Senhor. É muito motivo para adorarmos ao Senhor. Dentre tantas passagens diferentes, os salmos nos ilustram bem como é a necessidade dessa postura. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Salmo 43, verso 5. Então, meus irmãos, não permitam com que situações externas te impeçam de enxergar o quanto o Senhor é gracioso e de louvá-lo pelos seus feitos até aqui. Além de receber o milagre do Senhor, Bartimeu ainda foi usado como instrumento de proclamação. O que acontece com ele faz com que os outros que presenciaram aquilo, então, louvem ao Senhor. Lembram da canção? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Canções precisam ser nossas orações ao Senhor. Não basta virmos ao culto, adorarmos a Ele e esquecermos disso na segunda-feira, quando a dificuldade bater. Quando os infortunados nos fecharem no trânsito por aí. Não adianta. Falo com um grande espelho aqui na frente.
Não adianta. Nós precisamos lembrar de louvar ao Senhor independente das circunstâncias. Porque Ele prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Nas atividades mais complexas ou na simplicidade da vida cotidiana, meus irmãos, o meu desejo e oração é para que você tenha coragem para clamar ao Senhor, para que você tenha compaixão de quem o Senhor colocar diante de você, e que você louve ao Senhor em toda e em qualquer situação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.